bom, pessoal. Na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade falando sobre verbos irregulares. Porém, nós vamos falar sobre o de segunda conjugação. Os verbos de segunda conjugação são aqueles que terminam em ER. Como exemplos nós temos querer, poder, perder, entender, encender, devolver, etc. Observem que a terminação de todos eles é ER e nós temos aqui o radical de cada um deles. A irregularidade está exatamente em que esses radicais sofrem alterações. Lembrando que com os verbos regulares, o radical se mantém inalterado quando nós conjugamos em cada pessoa. Já com os verbos irregulares, não. Esse radical vai ser alterado. Então, nós temos dois tipos de irregularidades em espanhol. Aqui são dois casos, existem mais, só que vamos apresentar apenas para vocês dois casos por enquanto. Nós temos os verbos que mudam o E por IE. Exemplos: atender, defender, encender, entender, perder, tender, transcender, verter. Então, são alguns. Observe as terminações dele, indicando que são de segunda conjugação, terminando em ER. Quando nós tiramos essa terminação, encontramos o radical. E exatamente o E desse radical que vai ser alterado quando nós conjugarmos. Esse é o primeiro caso. Nós temos também o segundo caso em que nós mudamos o O do radical por UE. Exemplos: absorver, devolver, dissolver, envolver, morder, promover, soler, volver, etc. Então, mais uma vez, todos esses verbos com terminação em ER, terminação em ER. Quando nós tiramos a terminação, encontramos o radical, e como esses são irregulares, o O de cada palavra vai ser transformado em UE, quando nós formos conjugados. Vamos ver exemplos. Então, primeiro, verbos que mudam o E do radical por IE. Nós temos aqui a terminação de ER, que deveria estar as duas em vermelho, mas essa terminação. E temos, então, achamos o radical. O radical é o quer. Observe que quando eu conjugo agora, nós vamos transformar esse E que havia aqui em IE. Observe onde houve as mudanças. Então, yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere. Agora, nós vamos ver que nosotros e vosotros não apresentam essa mudança no radical. Por isso que ele é irregular. Porque se fosse regular, o radical se manteria inalterado em todas as conjugações aqui. Como houve essa alteração, então, esse verbo é irregular. Em espanhol, irregular. Continuando, nós vamos ver o exemplo dos verbos que mudam o O do radical por UE. Muda o O por UE. Aqui nós vamos ter o verbo morder, em que a terminação de segunda conjugação é o ER, e sobra o radical. Observem que esse O vai ser alterado por UE. Exemplo: yo muerdo, tú muerdes, él muerde. Só que essa alteração não vai acontecer em mordemos, nosotros mordemos, vosotros mordeis. Observem que aqui o O se mantém inalterado. Isso é importante na hora que vocês forem fazer o exercício para conjugarem de forma correta. E aqui nós vamos ter ellos, ellas, ustedes, muerden. Então, observem que essa é um outro tipo de irregularidade do verbo. Nós continuamos na apostila com mais comentários sobre esse assunto e também com exercícios. Até lá!